Oi, gente! Estamos aqui para ter um primeiro bate-papo com esse pai querido, apaixonado pelo filho Arthur, um cliente nosso também, Emerson, que vai contar um pouco para a gente dessa caminhada dele com o seu filho, que foi diagnosticado com autismo, agora nessa visão de pai, que a gente sempre traz aqui mães, mas hoje trouxemos um pai que é super apaixonado e vai contar um pouquinho para a gente. Emerson, tudo bom? Tudo jóia. Eu gostaria de saber de você como foi, assim, que vocês receberam o diagnóstico. Porque eu tenho uma frase assim que eu sempre digo assim, Deus, ele não traz um filho para um capacitado, mas ele capacita os escolhidos. Então, como foi para você, para sua esposa, perceber as pequenas diferenças de Arthur, procurar alguém para auxiliar? Minha esposa, ela já trabalha, né, com crianças especiais, ela é fisioterapeuta, e foi mais fácil ela perceber, na verdade, que ele tinha alguns sinais, só que não eram sinais, assim, na minha concepção na época, tão gritantes, né? Ele, um dos primeiros sinais, ele não falava, né? Isso com 1 ano e meio que ela começou a perceber. E assim, a gente vamos enfrentar, né? Vamos procurar atendimento, procurar profissionais e não tem como voltar atrás, né? Vamos dizer assim, se ele for autista mesmo, na época a gente dizia, se for autista vamos enfrentar, se não for, a vida vai continuar, né? Assim? É mesmo. Foi difícil quando realmente bateu aquele diagnóstico e disse é autista, ou vocês já estavam mais tranquilos, visto que sua esposa já trabalha na área e vocês começaram os atendimentos precoces, né? Uhum. Você acha que foi difícil ou foi mais tranquilo? Foi muito difícil. Assim, quando a gente recebeu o laudo, né, do neuro, foi mais tranquilo porque a gente já fazia terapias há mais de 1 ano com ele. O mais difícil foi quando a gente teve as terapias com Renata, né, que é analista de comportamento dele. Então, a Renata foi quem deu aquele primeiro baque na gente, né? Ela não enrolou. Ela chegou pra gente, passou acho que 3 horas com o Arthur na salinha dela, eu, minha esposa e Arthur. Quando terminou, ela disse, seu filho é autista. Então, ali naquele dia foi quando veio aquele baque, né, aquele negócio que a gente... quando a gente tem um filho, acho que é inevitável, quase todo pai deve pensar, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser jogador, né? A gente faz aquela fantasia, né? Por mais que seja às vezes uma brincadeira, mas a gente sempre faz essa fantasia. E quando veio o diagnóstico, a gente disse, eu pelo menos não entendia muito, eu dizia, meu Deus, e agora? O que será do meu filho? Não só com relação a se ele vai ser um dia um médico, um jogador, o que for, mas eu pensava muito, na verdade, era quando esse menino crescer, né? Quem vai cuidar de Arthur quando um dia a gente... a fase natural da vida é o pai primeiro do que a criança, do que o filho, né? E eu só pensava nisso, naquele momento, né? Só que, na época, eu disse, não adianta a gente só chorar, só lamentar, vamos enfrentar. E nesse enfrentamento, a gente percebeu que nosso filho pode ser uma criança ou um adulto igual a qualquer outro, entendeu? Então, com esse enfrentamento, eu acho que a gente conseguiu ver que não é aquele bicho de 7 cabeças. É difícil, é doloroso, até hoje ainda é. Hoje eu digo que é mais difícil porque é uma rotina de terapias, mas eu boto na minha cabeça que é mais difícil para ele do que para mim. Sabe? Hoje ele tem uma rotina que ele trabalha mais do que eu acredito. Então eu penso sempre nisso. Está sendo difícil para ele, que é uma criança, um inocente. Então eu vou em frente junto com ele. Eu não sou eu como eu e a minha esposa, né, no caso. Você falou assim uma coisa realmente que eu vejo muito aqui na loja. Eu vejo também quando eu converso com amigos, com clientes que vão ficando mais próximos, que realmente a gente cria uma expectativa muito grande em cima de um filho. Eu acho que
em cima de todas as fases dos nossos filhos, né? Se é na fase da alfabetização, a gente diz, não, porque ele está na alfabetização, o menino tem que estar saindo lendo Lusíadas. Isso. Se entra no futebol, é porque o menino tem que se transformar num Cristiano Ronaldo. E muitas vezes, pelo fato da gente criar essa expectativa, a gente se frustra muito mais porque é uma criança que, independente dela ser autista ou dela ter síndrome de Down ou um déficit de atenção ou uma apraxia da fala ou um atraso cognitivo mesmo, um atraso de desenvolvimento global, que tem muita criança pós-pandemia que está com esse atraso. A gente tem que entender que essas crianças ficaram presas por quase 2 anos dentro de casa, né? A gente não pode criar essa expectativa tão alta porque os nossos filhos não é a gente, né? A gente nem sabe se ele vai querer ser médico, jogador, não sei o quê, mas eu sou igualzinho a você, já criei 500 mil expectativas, sabe? E aí eu vou também me controlando, porque, enfim, a gente tem que... Eu digo muito na minha casa assim, olha, a gente tem que alimentar os sonhos dos nossos filhos, mostrando a eles que para ele atingir tal coisa que ele queira ser, agora os meninos, depois dessa Copa, a maioria estão muito nessa fase de futebol, jogador de futebol, eu digo, jogador de futebol, show, tudo bem, meu filho. Você precisa treinar, você precisa ir pro futebol, você precisa ter uma alimentação saudável. Eu mostro a ele os passo a passo para ele ver que para ele chegar ali existe uma jornada longa. E essa jornada o seu filho já está percorrendo, porque ele está tendo uma jornada um pouco mais longa, um pouco mais trabalhosa do que outras crianças, mas ele vai aprendendo e ele vai desenvolvendo, e isso é bom para a gente também, né? A gente firmar os pés no chão e dizer, eu estou aqui com você. E interessante você dizer que você criou, mas que você ficou preocupado, mas que com as terapias você percebeu que sim, que ele terá um futuro e ele vai ser igual como qualquer outra criança, mesmo que essa outra criança não tenha sido diagnosticada com autismo. Uhum. Porque as terapias estão aí. Então, hoje, a gente sabe que o autismo é um espectro onde a criança, com a terapia, ela pode estar no 10 e chegar no 1, e sem a terapia, ela pode estar no 1 e chegar no 10. Uhum. Exatamente. E você falou uma coisa interessante, que é a pandemia, né? E uma das coisas que demorou mais até eu ir procurar um profissional na época, é que eu dizia, não, é uma criança de pandemia. Vivia 2020, eu lembro que foi quando começou, né? A gente estava planejando o aniversáriozinho dele de 1 ano e veio a pandemia, e o aniversário dele foi eu, minha esposa e ele com um bolinho na mesa, né? Não foi aquela coisa linda que eu digo para fotos, né, e tudo, mas foi muito bonito para a gente, foi gratificante aquele momento, né? A gente cantou parabéns, só nós 3. E assim, com relação à pandemia que eu estava falando, a gente achava, não, ele não tem acesso a outras crianças, então por isso que ele não fala, não, ele tinha muito girar, né, que é tradicional, muitos autistas têm a questão do girar, não, é porque é isso, é porque é aquilo, e eu pelo menos eu justificava, eu queria justificar, ele é dessa forma porque ele não tem acesso a outras crianças. Só que aí foi passando o tempo, em 2020 eu coloquei ele na escola, né, em outubro, porque minha esposa, ela não tinha voltado a trabalhar, ela voltou em setembro de 2020. E a gente decidiu colocar ele na escola. Vamos colocar na escola que lá vai ter outras crianças, vão ser outros olhos, né? E quando foi para a escola, foi o primeiro momento que a psicóloga da escola chamou a atenção, né? Que ele tinha alguns sinais. Aí a gente foi e começou a procurar. Primeiro eu disse, não, vamos procurar o fono, porque ele não fala. Eu dizia, ele vai procurar o fono, ele vai começar a falar, vai desinvestir, e não é nada, né? Ele não é nada que eu diga, ele não é autista. Só que foi pro fono e estava muito lento o processo. Eu disse, sabe uma coisa, Bárbara? Vamos procurar logo a neuropediatra, né? Procurar logo a neuropediatra e vamos enfrentar. E o que eu queria falar da pandemia era isso, né? Que por
por ter sido para todas as crianças, né? Eu acho que não só quem é autista, tem muita criança que ainda sofre hoje com o reflexo da pandemia. E depois disso a gente começou a enfrentar, né? Com as terapias. O que eu vejo muito, e eu converso bastante com Renata também, com outros profissionais, é que é muito comum a gente usar algo como bengala. No caso da pandemia, hoje ela serve como uma bengala para a gente tentar justificar algumas coisas, algumas dores que a gente está com medo de enfrentar, né? Então, assim, não, porque a gente passou por uma pandemia, as crianças estão realmente com desenvolvimento atrasado, é fato. Porque você passar um ano com uma criança que tem entre 1 ano e meio a 2, dentro de um apartamento, porque, por exemplo, no meu prédio, não podia descer, não podia usar nenhuma área comum. Eu deixei 2 crianças trancafiadas em 100 metros quadrados. Aí eu deixei tudo, era bicicleta, era patinete, era patins, era brincadeira, tudo dentro de casa, eu não queria nem saber, as paredes tudo riscado, eu digo, entregue na mão de Deus, porque esses meninos aqui não tocando fogo na casa tá ótimo. E aí a gente acaba achando que a pandemia, não, é porque é pandemia, então meu filho não fala, porque não, estava na pandemia, vai para a escola, e é como você disse, justificar. E hoje eu também vejo, principalmente dos pais, a dizer, não, mas é porque meu filho não está alfabetizado ainda, porque ele tem déficit de atenção. Meu filho não faz isso porque ele tem dislexia. E assim, é óbvio que um diagnóstico é importante, a gente saber que temos limitações é importante, mas a gente não pode utilizar isso como uma bengala ou uma justificativa para a gente não procurar. Eu bato muito nessa tecla do diagnóstico precoce, de você procurar. Eu digo para os meus conhecidos, quando eu procuro algo em relação aos meus filhos, eu também procurei fono, porque o meu filho demorou a falar, o mais velho. A mais nova falou, parou de uma hora para outra, e eu fui atrás, porque eu dizia, não me importa o diagnóstico, eu quero saber... Porque pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Quanto mais cedo eu começar, mais cedo eu ajudo. Então, realmente, isso é muito importante. Isso que você falou de dizer, vamos procurar, não vou mais arranjar justificativa aqui, não. Porque seu filho hoje tem 4 anos, mas com a quantidade de terapia que ele faz, daqui a pouco a diferença que ele talvez tivesse para um coleguinha neurotípico fosse nada. Talvez nem tenha mais dificuldade na fala. Não tem, vai ter o quê? Que com certeza, às vezes ele pode ter um hiperfoco em alguma coisa, mas ele consegue socializar com as crianças, ele consegue brincar e futuramente, lá pra frente, quando ele estiver no pré-vestibular e tal, ele vai e diga, papai, eu quero fazer medicina, e ele vai ser plenamente capaz. Isso é maravilha. Isso. Ele, com relação à socialização, né, a gente falando da escola, eu lembro que no início isso doía demais. A gente chegava na escola, eu principalmente, que eu que vou deixar ele na escola, eu que vou pegar na escola, e eu chegava, tava todas as crianças brincando, né, no parquinho, e eu via muito ele isolado. Nossa, isso na época, no início, né, doía demais. Era muita dor, porque eu dizia, poxa, por que meu filho não quer brincar? Eu não estava entendendo ainda o lado, era tudo muito novo, né, também, pra gente, e hoje você não sabe o quanto é gratificante eu ver em brincadeiras de escola, onde for, e eu vejo ele brincando com as outras crianças, sabe? E isso para mim eu digo, nossa, valeu a pena e tá valendo a pena tudo isso que a gente está enfrentando, né? As terapias e tudo, né? Escola, terapias, final de semana ir para uma praia. Hoje eu vivo para o meu filho, né? Isso é lindo, Emerson. Eu vou dizer uma coisa que vai lhe deixar ainda mais emocionado, porque eu tô aqui, eu também tô me segurando, tô vendo que você tá emocionado. Hoje a gente vive num mundo que, devido a essa globalização e a gente poder falar de autismo, de apraxia, de dislexia, de TDAH, de síndrome de Down, as crianças de hoje, elas são extremamente inclusivas. O seu filho hoje tem 4 anos, mas ele vai, quando ele tiver com 7, 8, que ele tiver ali no 2º ano,
você vai ver como ele será abraçado por todos os colegas. Porque uma das coisas mais lindas que eu escutei do meu filho, que nunca tinha, ele conhece crianças autistas, mas ele não tinha tido a oportunidade, porque eu acho isso uma oportunidade, eu acho que é um crescimento, para o meu filho, é um crescimento pessoal, emocional, maravilhoso, ele estudar com pessoas diferentes e principalmente com crianças diferentes, que pensam de uma forma diferente que ele. Ele disse, mamãe, hoje teve rodízio, e eu sentei com meu coleguinha, e ele é autista. Eu disse, foi, filho, vocês conversaram? Aí ele disse, não, mamãe, porque ele não fala. Eu disse, como foi que vocês... Ele disse, mamãe, a gente se adapta. Eu fui fazendo uns desenhos e fui ensinando para ele. Então, assim, é muito lindo porque as crianças de hoje já estão crescendo num mundo tão plural e tão diversificado e sem preconceito. Porque as escolas estão abraçando a causa, porque os pais estão abraçando a causa, porque a mídia estão abraçando a causa. Eu acho que grande importância tem, como você falou, da escola, né? Quando você pega um professor que ele nota que algumas crianças autistas, ela tem essa dificuldade de socialização, mas que elas começam a passar para as outras crianças, nossa, mas vamos brincar no meu caso do meu filho, vamos brincar com o Arthur, vamos chamar ele para... Ele não gosta de fazer isso, mas gosta de fazer aquilo, ele gosta de correr atrás de você, então vamos brincar conforme ele gosta. Vamos dizer, voltando à época que eu era criança, tinha crianças que talvez não fossem autistas, mas a gente notava que eram diferentes, que não gostavam de brincar de correr, mas gostavam de brincar, sei lá, de um jogo de tabuleiro. Então vamos se adaptar ao que as outras crianças querem brincar. Então acho que o papel do professor também, né, da escola, é muito importante nesse processo de socialização, né? Pois é, e algo muito importante, puxando para essa parte de socialização e desse olhar, é muito importante a gente parar de ter aquele olhar de julgamento. O mundo de hoje não é o mundo de antigamente. Hoje a gente tem diagnósticos, hoje a gente tem profissionais mais qualificados, a gente fala mais sobre o assunto, a gente entende mais. Então, assim, eu estava assistindo um filme recentemente, Rayman, é um filme bem antigo, onde o ator Tom Cruise descobre que tem um irmão autista. Mas naquela época se falava pouquíssimo sobre autismo, estava começando a se falar sobre autismo nos Estados Unidos. Os próprios profissionais não entendiam o que eram, só diziam que ele vivia no mundo dele, tinham algumas inteligências diferenciadas, alguns para matemática, outros para línguas, mas que era retardado. E assim, o filme todo, o irmão dizia, o Tom Cruise, que eu não lembro mais como era o nome dele no filme, acaba se apaixonando pelo irmão, é uma descoberta, ele planeja o sequestro do irmão para conseguir metade de uma herança que o pai tinha deixado, mas no meio desse processo, desse suposto sequestro, ele se apaixona pelo irmão, porque ele vai descobrindo esse mundo do irmão, e no final, ele chama o irmão várias vezes de retardado, no final ele já não está mais deixando ninguém chamar ele de ele não é retardado, ele é autista. E assim, então, o que é que eu quero dizer com isso? Que o mundo mudou, e a gente tem que parar com esse olhar de julgamento, porque às vezes a gente está no shopping e a criança é autista, mas você não percebe porque ele não tem características físicas que direcionem que ele é autista, e essa criança está desorganizada por conta de um barulho, por conta de um cheiro, por conta de um toque. E as pessoas passam e ficam olhando assim, como se dissesse, mas que menino mal educado, tá dando chilique no meio do shopping. Ao invés de ajudar, tá julgando. E muitas vezes aquele pai, aquela mãe, já numa situação onde tá todo mundo olhando sem conseguir organizar aquela criança, porque às vezes ela demora um pouco. E um pouco pode ser 2 minutos, 5 minutos, mas pode ser 30. Pode ser 40 minutos para ela voltar a se organizar. Então, a gente, ao invés de julgar, a gente tem que acolher, porque o mundo está muito diverso, está muito plural. A gente já sabe que daqui a 5 anos, todas as famílias terão um autista na sua família. Seja um filho, ou seja um primo, ou seja um neto.
mas terão. Então, assim, a gente tem que começar a falar mais sobre isso e ajudar o próximo. Porque a gente não vai conseguir mudar o mundo com um voto, não. A gente vai conseguir mudar o mundo a partir de dentro da nossa casa, com a educação que a gente dá aos nossos filhos e que a gente leva para a sociedade. Isso. E voltando um pouco sobre a questão da socialização, né, que você falou e eu achei engraçado, uma passagem que foi recente do meu filho. Eu estava falando que a socialização dele, graças a Deus, está melhorando muito, né, ele brinca e tudo. E recentemente ele foi para o aniversário de um primo e eu fui todo empolgado com ele, que ele adora esse primo, mas quando ele chegou no aniversário, ele travou. Aí, papai, quer ir embora? Eu disse, o que foi, filho? Vá lá onde estão as crianças. Eu queria empurrar ele, né? Porque não sabia que ele não queria estar naquele local. E ele não conseguiu ir naquele momento. Então eu peguei ele, levei ele para um local mais sossegado, né? Que só estaria eu e ele, poucas pessoas. E onde é que eu quero chegar? Ele está socializando bem, mas vai ter épocas que ele não vai estar querendo se socializar, sabe? Então, cabe a gente também estar percebendo isso, que, vamos dizer, por mais que Arthur, ele socializa bem, mas vai ter horas que ele não quer estar socializado, ele quer estar no cantinho dele, quer estar sossegado. O que é que aconteceu? Eu levei ele, mas não deu, acho que 20 ou 30 minutos, ele voltou e foi brincar com os meninos, com os amigos. Então, o autismo também tem dessas coisas, de esses vai e vem, né? Outro caso dele também, da questão do barulho. Ele hoje tem o liquidificador, é um dos que a gente percebe mais, que ele não gosta. Só que tem épocas que ele nem percebe que estamos ligando o liquidificador, porque a gente chama ele para ligar, porque o liquidificador vai ter em todo canto. Então a gente tenta, se fosse uma coisa que fosse irreversível, a gente nem ia ligar, lógico. Só que a gente viu que com o tempo dava para trabalhar com ele. Não, Arthur, vamos ligar com a gente. Aí ele ia rindo, não sei o que, naquela cachorrada, ele aceitou. Só que teve uma época que ele voltou a ter pavor ao barulho do liquidificador. E hoje ele está com esse pavor. Mas aí a gente vai trabalhando e com o tempo talvez ele deixe de ter esse medo, vamos dizer. Que ele diz que tem medo, né, do barulho. É importante mesmo essa parte da socialização. Às vezes nem a gente está querendo socializar. Isso. Né? Às vezes a gente está querendo ficar no nosso canto quieto. E o que eu vejo também é que se criou em cima do autismo muito a necessidade de você... Mas porque ele tem que fazer, porque ele tem que socializar, porque ele tem que escutar o barulho do liquidificador. Tudo bem, gente. A gente tem que socializar. É importante a socialização, mas é importante entender também que às vezes aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, ele está precisando de um tempo. Porque até a gente, às vezes, precisa de um tempo para ajustar. É muito chato uma zoada aqui. Eu conversando com você, uma zoada no meio do mundo, eu não ia gostar. Mas a gente que tem umas qualidades maiores do que ele, que está desenvolvendo ainda, vai conseguir se adaptar mais facilmente, mais rapidamente. Então, realmente, é bom os pais terem essa noção de não querer pressionar tanto. Você teve essa qualidade de dizer, não, vou levar ele para um cantinho mais calmo. Não se frustrou, não levou ele para casa no aniversário, mas também não insistiu. Levou ele para um outro canto que depois ele conseguiu socializar com as outras crianças. Como poderia ter acontecido de, nesse momento, ele não conseguir de jeito nenhum. E tudo bem, porque é um passo de cada vez. Porque tudo que a gente vai fazer é assim. Eu digo muito pro meu filho, que ele é agoniado. Às vezes ele quer um negócio para ontem. Eu disse, e você nasceu andando? Não. Teve que engatinhar, teve que sentar, engatinhar para aprender a andar, para agora tá correndo. A mesma coisa é a fala, a mesma coisa é a matemática, é o português. Às vezes temos que passar por etapas. E passar por etapas muitas vezes dói, porque não é nem no tempo nem na hora que a gente quer. A gente, se fosse talvez no início do diagnóstico dele, talvez eu tivesse ficado mais frustrado, porque a gente nota as questões que eles têm, que alguns deles têm, e a gente fica frustrado às vezes. Só que eu já aprendi, né? Já foi tantas vezes que aconteceu dele ir, não querer ficar nos locais que tinha muita gente. Então, naquele momento, eu já mais maduro, vamos dizer, com relação ao tema, ao autismo, eu digo, não, vou levar ele para um local mais calmo,
Até para eu também, que tinha uns amigos meus lá nesse aniversário, era aniversário de criança, mas tem os pais, né? Eu digo, vou ficar lá onde estão os pais, os adultos, e vou deixar ele correr, brincar. E com o tempo ele foi sozinho lá brincar com as outras crianças, entendeu? Emerson, em relação aos outros, o que é que você sente? Assim, hoje você chega no ambiente, seus amigos sabem que seu filho é autista, outras pessoas que estão ao seu redor talvez não saibam, porque você não tem tanto contato. Você acha que as pessoas ainda estão muito assim com um olhar julgador? Como é que você se sente como pai? Como é que você vê isso em relação ao seu filho, o mundo em relação ao seu filho? Você tem medo, tem receio? Acha que as coisas estão mudando? Acha que a gente tem que levantar mais a bandeira? O que é que a gente pode fazer? Assim, com relação aos amigos, né, nossos amigos, todos já sabem que ele só que assim, Arthur, ele não demonstra muito, sabe? Ele é de grau 1, né, do autismo, e ele não demonstra tanto. Assim, a maioria das pessoas que não são do nosso convívio sabem porque a gente acaba falando. O pessoal tá em alguma conversa, eu sei que chega no tema e eu não tenho vergonha de dizer, eu gosto até de dizer, que eu só não vou chegar para você, Bia, ele é autista. Não vou chegar dessa forma. Mas se eu estou em um local e alguém fala alguma coisa, aí eu falo e não tenho vergonha. Não, meu filho é autista. Aí o que eu vejo, o espanto que eu vejo das pessoas muitas vezes é dizer, nossa, ele nem parece. Aí assim, eu não me machuco por dizerem isso, que ele nem parece. Eu tomo isso como uma vitória por ele, se fosse antes, talvez percebesse. Porque ele não falava, tinha mais estereotipias do que hoje. Mas eu tomo como uma vitória porque, então, se não parece, é porque a gente enfrentou as terapias todas e a evolução dele está tão boa que não dá para outras pessoas que não entendem, ver que ele é autista, entendeu? Então, o que eu vejo hoje, principalmente com relação a Arthur, com a sociedade, os olhares, não tem muito aqueles olhares, eu acho que por isso. Né? Ele não é aquela criança... eu acho que quando o pessoal julga muito é quando tem muitas estereotipias, né? Fica aqueles flaps, ou fica muito irritado. Alguns percebem, às vezes, quando ele se desregula. Por exemplo, que hoje a gente até evita, o barulho do secador de banheiro. Ele tem pavor. Então, se a gente... ontem eu estava no shopping, ele já sabe que no shopping tem, né, aquele secador de mão. Então, se eu passar perto de um banheiro com ele já entra em desespero, porque ele acha que eu vou entrar. E tem momentos que tem que entrar, porque ele precisa fazer o xixi, mas ele faz até na roupa para não ter que entrar no banheiro. Então, quando ele entra nas crises, né, que graças a Deus são poucas, aí é que o pessoal percebe, mas eu não vejo hoje muitos olhares julgadores, não, com relação a Arthur. Né? E se tivesse o olhar julgador, o que é que você poderia dizer para essas pessoas que estão julgando, para a gente realmente mudar esses olhares? O meu filho é autista, né, poderia ter esses olhares julgadores, mas não só existe o autismo, né? O pessoal hoje em dia gosta de julgar tudo, né? Se você anda, sei lá, mancando, o pessoal, não sabe andar. Se o pessoal, se alguém é feio, vamos dizer, botei aspas porque feio não só existe a beleza exterior, física, mas o pessoal gosta de julgar. Então, assim, vamos parar de julgar, porque se o meu filho hoje é autista ou tem alguma deficiência, quem está julgando amanhã pode ter um filho que pode ter uma deficiência e provavelmente seria julgado, mas o julgamento é isso, como eu disse. A gente não pode julgar porque provavelmente lá na frente você vai ter um filho ou um irmão ou até um pai, um tio que tem alguma coisa. Ou pode ser você. Ou até a gente, exatamente. Um acidente, uma coisa que a gente não sabe os desígnios de Deus, né? Isso, exatamente. Emerson, eu gostaria de agradecer por você ter vindo. Eu achei lindo você falando do seu filho. Você me parece ser um pai super presente. Arthur, que com certeza é um menino de ouro. Sei que ele vem muito aqui na Pirilampo. Continue assim, porque os frutos você já está colhendo, mas a sua colheita maior vai ser lá na frente. Parabéns. Obrigado, Bia. Gostaria de agradecer a oportunidade. Falar de Arthur para mim é gratificante demais.
seja numa entrevista como essa agora que a gente está tendo, como falar para amigos. Eu não canso de falar do meu filho e muito menos falar das vitórias dele, né? Então, agradecer a vocês aqui da Pirilampo e continuem assim, né? Que hoje é difícil a gente achar uma loja com tanto recurso como vocês. Então, seja aniversário, seja Dia das Crianças, para o meu filho, eu venho sempre para cá. E não só aniversário, como Renata até me disse no início, Emerson, separe o dízimo todo mês para comprar os brinquedos do seu filho. E eu nunca pensei que fosse tão gratificante para mim comprar um presente para o meu filho. Seja um joguinho ou o que for. No início eu lembro que eu comprava e mandava foto para Renata. Renata, olha aqui, ó, o que você me fez, você me tornou esse pai aqui, o adorador de comprar brinquedo para o filho, né? Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, tá bom? Ai, obrigada. Inclusive, vou aproveitar a deixa para dizer que agora a Pirilampo, depois de eu acompanhar tantas crianças e muito dessa loja, principalmente nos educativos, cresceu desse amor que eu tenho através dessas histórias que eu fui conhecendo durante esses 5 anos de loja. Então, todas as crianças que fazem qualquer tipo de terapia ou qualquer tipo de atendimento, de procedimento, seja ele com fono, com pedagoga, com psicóloga, com TO, elas têm 10% de desconto na loja. A gente tem um cartãozinho que vocês podem estar adquirindo com seus terapeutas. A gente já está entregando a alguns terapeutas. E se você é terapeuta, você pode vir aqui na loja também retirar um cartãozinho, porque você também tem desconto, porque o que a Pirilampo quer é ver justamente esses casos de sucesso, que as crianças continuem sendo estimuladas. E se vocês gostaram desse vídeo, então deixe aqui o seu like, curta. Se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva e continue seguindo a gente para mais vídeos como esse.